lugar especial de São Luís. Tem esse ponto aqui de mistura do que é natural sempre ainda, né? Sempre a natureza e a cidade passando cada vez mais inflamada, né? Mais cheia com mais movimento, mais inchada. E também tem essa coisa da ponte, né? A passagem de um lado para o outro da cidade, daquele outro lado da cidade. E sempre aqui o centro. Para mim, a cidade é esse ponto aqui, o coração da cidade. A cidade está aqui nesse lugar. Aí eu acho que aqui tem isso, tem sempre esse clima assim da natureza existindo, interagindo e tem o espaço dela aqui, os pássaros. Eu acho que o uso da luz é muito importante no trabalho dela. E, enfim, houve um momento aí de uma espécie de transição, né? Se percebe claramente a intervenção de uma espécie de olhar novo ali, né? Com uma claridade, né? Um olhar também meio poético sobre a cidade, sobre a cidade de São Luís, né? Revelando a cidade de outra forma, né? Eu lembro, por exemplo, de um trabalho que me impressionou muito desde quando eu vi, que é uma espécie de mimetismo da cidade com um navio gigantesco, né? Assim, a ilha, né? Pelo menos aquela ponta da ilha que é o centro, como se fosse um navio que estivesse desatracando, né? E ao mesmo tempo ela está ali numa imobilidade, né? Aquela tela que eu fiz da cidade ancorada foi a partir de um desenho que eu fiz lá da ponta da areia, olhando de lá. Fiz uma série de desenhos daqui, do perfil, né, olhando de lá. E aí eu aproveitei um desenho para fazer a tela. O
meu desenho era a minha forma de viver, né? Então eu desenhava, criava castelos, planta baixa. Com 8, 9 anos eu gostava de fazer planta baixa de castelo, e ficava imaginando que eu estava andando nele e tal. Então meu mundo era assim, muito para dentro do desenho, né? Assim, como se fosse, o desenho era era a mediação com o mundo. O que aconteceu é que eu fui vivendo um paralelo, desenho, paralelo à vida. Até que esse paralelo virou a minha vida, mas assim, de uma forma marginal. Eu associei a minha arte e a minha essência, a essência da minha vida com a marginalidade, entendeu? Então, para eu poder viver o desenho, que era tudo para mim, eu tinha que ser também marginal junto com o desenho. Se a gente ficar olhando muito, racionalizando muito, parece que não sai, principalmente na pintura. Eu acho isso, assim, eu sinto isso, né? Meio que tem que deixar um pouco acontecer. Que é como se a paisagem, a figura da árvore, de repente expressasse alguma coisa de alguma coisa que está para além dela, da figura dela, alguma coisa de uma angústia humana ou de uma angústia que né? Isso aqui também eu já estava, né, no meu momento anterior, já nos desenhos, quando eu estava registrando algumas coisas para a ideia do A Cidade é Meu Corpo. Porque essa ideia da cidade é meu corpo, ela acabou um pouco inserida aqui também, né, por conta da questão da cidade grávida e porque ela é anterior. Ela começou depois do transmutação. Não sei se eu se eu me induzi, né? Eu queria uma outra coisa e eu estava atrás de uma outra ideia e de repente quando eu fui acordando me veio essa frase: a cidade é meu corpo. Então aí eu fiquei com essa ideia na cabeça: a cidade é meu corpo, e comecei a me interessar por tudo que tinha a ver com isso, com a ideia da cidade como um corpo feminino. E também com a ideia do meu corpo na cidade, quer dizer, como é que meu corpo sente a cidade? Não sou exatamente eu, é o meu corpo, né? Quer dizer, eu vivo nessa cidade, sempre vivi aqui. Eu saí poucas vezes, nunca morei pouco tempo no Rio, assim, mas sempre morei aqui. Isso aqui são cantos de lá de Minas, lá da casa do terreiro Oxóssi Cabocla Jurema. Também eu sempre da Jurema, né? Música da Jurema. E aí eu fiquei pensando assim, pô, como é que eu faço para registrar o sentimento que o meu corpo tem com os lugares da cidade? Existe uma simbologia construída pelo meu corpo, um sentimento que se torna uma simbologia construída pelo meu corpo nos lugares que eu habitei na cidade.
Ana sempre foi muito inquieta e sempre foi uma artista meio angustiada. E aquilo casava um pouco também com as minhas angústias, então a gente teve muito essa convivência e temos uma amizade até hoje. Então foi uma aproximação também pela via da amizade, mas eu desde o começo senti ali que tinha uma artista poderosa, assim, que tinha uma inquietação artística que produtiva, né? Eu acho que meu trabalho vai nessa linha do intuitivo, né? Muito do intuitivo, assim, eu não gosto muito de ficar racionalizando e ao mesmo tempo eu tenho esse lado de racionalizar. Então acho que isso que me deixa um pouco paralisada às vezes. Eu fico um pouco no meio do caminho entre o intuitivo e o racional. Eu sinto isso um pouco na filosofia, por exemplo. É como se fossem dois lados da mesma moeda, né? A filosofia, ela faz aquele processo de analisar, de secar as questões, né? Olhar com um olhar assim, com uma lupa mesmo para cada questão. E a arte, para mim, ela já é o outro lado, é o lado que tem que fechar o olho e sintetizar, assim, sintetizar sem no momento sem saber direito o que está fazendo e de repente aparece, né? Então tem um momento de você projetar, claro, não é tudo assim também só intuitivo, você projeta uma ideia, você pensa numa proposta e tal, mas tem um momento que tem que fechar, tem meio que fechar os olhos assim e deixar surgir alguma coisa. Estirpe miserável e efêmera, filho do acaso e do tormento. O melhor para ti é não ter nascido, não ser, nada ser. Depois disso, porém, o melhor para ti é logo morrer. Parece um sonho, né? Você dá a impressão de que é um sonho, porque o sonho que nunca aparecem as coisas muito nítidas, não é? Tal. E certamente, eu acho que há algo de, com a palavra erógeno, não é? Algo que tem a ver com, eu acho que é a marca do desejo aí. Tá? Acho que está usando um pouco a psicanálise. A marca do desejo que não se presentifica num objeto, mas em algo que não tem limite, não tem forma assim delimitada, né? É algo que é e não é. Então, assim, eu acho que tem a ver com esse... É algo interior, mas que passa para o exterior. Tem uma casa, eu passava na lateral da casa e ia para o quintal. No quintal tinha uma senhora fazendo uns rituais e eu passava dos rituais e entrava no mato, né? Quando eu entrei no mato, fui caminhando, encontrei uma mulher que mostrava os braços assim, né? Uma mulher de cabelo preto, assim, mostrou os braços e saíam os galhos furando os braços dela, assim, galhos bem duros. Então, o que mais me chocou foi isso, que era uma pele branca, assim, né,
como a minha, assim, tal, bem frágil aqui, e saíam os galhos muito rígidos, assim, tá, muito rasgando, né, aqui. E eram muitos, ela mostrava o braço assim, me falando alguma coisa. Saiu do sonho a ideia dos galhos saindo da pessoa, né? Mas essas imagens aqui eu fiquei já elaborando, né? Deixando vir a partir da ideia principal, que é a ideia dos galhos saindo da pele, né? Saindo do corpo. Aqui tentando trabalhar de uma forma que passasse o impacto que eu tinha sentido, né? Na imagem, no sonho. Parece que os galhos saíram também do teu braço, né? Aí eu resolvi incorporar aqui, né? Essa diluição entre a natureza e o corpo da mulher surgindo, né? Eu acho impressionante, porque ao mesmo tempo que a gente vê, é um corpo de mulher, e é árvore também, né? Certo? Há uma diluição ali, né? Não, parece que não tem limites entre um e outro. E, ao mesmo tempo, a gente percebe, não, mas é um corpo de mulher. Então, há, de alguma forma, um estranhamento em relação a esse corpo, a essa árvore, né? Que tenta a ver com toda a questão da representação, se é representação, se a pintura é uma representação, se não é e tal. E me parece que aí está mostrando que não é mesmo uma representação, uma cópia, né? Não, é algo que surge. Ela fala em vivência, o outro dia eu estive vendo, e ela fala que esses corpos que ela pinta, né, tem a ver com a sua vivência. Realmente tem a ver com a sua vivência, certamente, porque até as cores, muitas vezes, assim, cores sombrias ou cores mais vivas, a gente percebe que há algo aí que vem das emoções, né? Está querendo dizer uma emoção. A árvore é tu mesmo, tu que estás se desenvolvendo. A árvore é a tua própria personalidade se desenvolvendo e já fazendo sombra para as coisas, construindo um contexto. É um exemplo de como, para mim, o tema não era importante. Era uma coisa bem moderna, né, em mim. Era artesania mais do que o tema. O tema, ele aparecia, mas ele não era um...
Foi a partir do que ela fazia já, né, que ela começou a querer, não sei se compreender o que é essa árvore mulher que aparece assim. Será que tem um sentido isso ou não? Sabe? A criação dela vem do nada ou é algo que tem alguma coisa a ver com o mundo ou só com ela? Ou, vem do interior, é só do interior? O que significa a singularidade de uma obra, né? O que faz com que eu diga, isso aí é bem fulano? Se você vai ver o que é isso, o que faz essa semelhança, você não vai ver nada. Então, essa ideia de uma singularidade, cada um é um, não é indivíduo, não é o indivíduo. É algo que marca, que é uma marca registrada, digamos assim, uma marca em cada um, que faz com que você tenha uma obra diferenciada, né? Diferente de outras. Senão, isso é de fulano, não é de ciclano.